Glória a Deus. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. É o momento de você pedir para Deus falar com você. É o momento de você pedir que a palavra do Senhor toque profundamente no seu coração, para que você desfrute do que é mais profundo, do que é mais sublime, do que é mais belo, que é a presença do Senhor na vida da igreja. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti, glorificando, exaltando o Teu nome, porque Tu és grandioso, Tu és soberano, Tu és lindo e maravilhoso, Jesus. E nós exaltamos e engrandecemos ao Teu nome com louvores, com ações de graça, com honra e glória a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso para com a Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, venha abençoar esse momento na meditação da Tua palavra. Fala conosco, se conosco, meu Deus, poderosamente, trabalhando em nossa vida, em nosso coração, fortalecendo-nos, Pai, para estarmos em Tua rica presença, em nome de Jesus. Nós precisamos, Pai, da Tua palavra. Tua palavra é alimento, Tua palavra é remédio, a Tua palavra, meu Deus, é restauração, Tua palavra, Senhor, é fortaleza. Por isso, meu Deus, fala conosco, é nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias, capítulo 29, do 11 até o 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Até aí, amém? Pode se assentar. Aleluia. Louvado seja Deus. É uma passagem interessante, mostrando que os planos que Deus tem para a nossa vida são planos gloriosos, são planos maravilhosos, na verdade, são planos de nos abençoar poderosamente e ricamente, nos transformar a vida diante do Senhor. E eu quero trazer um pouco disso para você, porque Jeremias profetizou muito na época dele, porque o povo tinha se afastado dos caminhos do Senhor, para que eles pudessem voltar, porque senão o inimigo se levantaria contra eles. E foi, de fato, diz a palavra do Senhor, que o povo não deu ouvido à pregação de Jeremias. Então levantou-se a Babilônia contra o povo de Israel, e de lá levou muitos cativos para a Babilônia. Desses cativos que foram levados para a Babilônia, você vê, algum deles foi quem? Foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não é verdade? Que diz ali no livro do profeta Daniel. Mas aqui o profeta Jeremias, então, envia uma carta para aqueles que foram levados como escravos para a Babilônia, porque alguns foram levados como escravos e outros não, outros quiseram ficar, outros ficaram lá em Israel. E a palavra do Senhor diz que Jeremias, então, essa passagem que a gente leu é parte da carta que Jeremias então enviou para todo o pessoal que tinha ido para a Babilônia, porque o povo tinha ficado desamparado, o povo tinha desanimado,
Porque como é que pode servir a Deus? Como é que pode buscar ao Senhor? Como é que pode fazer as suas orações e mesmo assim o inimigo vem e leva eles cativos e leva eles lá para a Babilônia como escravos? Então, o Senhor, através de Jeremias, manda uma carta para eles, em nome de Deus. E os dizeres da carta era assim, a partir do versículo 4: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: não vos enganem os vossos profetas que estão nos meios de vós, nem os adivinhos, nem dê ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente profetizam eles em meu nome, mas eu não os enviei, diz o Senhor. Então veja que tinha alguns que falavam bem e que estavam no meio do povo, que iam e levavam palavras: olha só, vai acontecer, viu? Em nome de Jesus nós vamos sair daqui, o Senhor vai fazer algo sobrenatural, que vai quebrar o rei da Babilônia e vai levar nós de volta para Jerusalém. Então, o Senhor, nessa carta que deu para Jeremias enviar lá para os exilados, o Senhor estava falando que isso não iria acontecer. Não iria. Que era para eles fazer o quê? Trabalhar, não é verdade? Era para eles cuidar da vida, era para eles construir as suas casas, para eles terem as suas famílias, para eles seguirem o curso e se multiplicar e não diminuir, porque Deus ia abençoar eles lá. Olha que coisa maravilhosa, não é verdade? Que não era para eles reclamar, nem murmurar das situações que eles estavam passando, porque mesmo não aceitando a situação, o Senhor tinha enviado eles para lá. E tudo o que Deus faz tem um propósito, amém? Deus, ele sempre tem o propósito de nos corrigir, de nos ensinar, não é verdade? De nos exortar. Deus, ele tem propósito em todas as coisas, mas a palavra de Deus fala que tudo coopera para o nosso bem. Para que Deus nos corrige? Para o nosso bem. Para que Deus nos ensina? Para o nosso bem. Para que Deus nos exorta? Para o nosso bem. Todas as coisas que Deus faz para o nosso bem, amém? Louvado seja Deus. Então, se Deus faz tudo para o nosso bem, nós temos que encontrar um jeito de, nas situações que a gente passa, ver a mão de Deus agindo, clamar a Deus por socorro, não é verdade? Mas não desanimar, nem murmurar das situações que a gente tem passado, mas se empenhar com fé e buscar em Deus a solução, e buscar em Deus a resposta, e buscar em Deus o futuro melhor, amém? Louvado seja Deus. Você pode mudar o que aconteceu com você no passado?
Você não pode mudar o que aconteceu com você no passado. Você sabe o que vai acontecer com você no futuro? Você também não sabe o que vai acontecer com você no futuro. Então, o que é que Deus tem colocado na sua mão? O presente. Esse momento aqui agora, o hoje, para que você viva o melhor a cada dia. E esse melhor que a gente vive tem que ser vivido na presença de Deus, na presença de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Por isso que ele disse, olha, não vos diminuam. Não é verdade? Tem gente que, por não aceitar a situação que está passando, de tão triste que fica, a pessoa vai se diminuindo. As pessoas se diminuem diante das enfermidades. As pessoas se diminuem diante dos problemas. As pessoas se diminuem diante das dificuldades. Entendeu? Mas veja que Deus fala aí na sua palavra que diante dessas coisas, diante do inimigo, não é para a gente se diminuir, mas é para buscarmos a Deus, olhar para o alto, olhar para o Senhor. Porque veja aí, nós lemos aí, os planos que Deus tem a nosso respeito são planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Deus está preocupado, melhor dizendo, Deus está preparando um futuro maravilhoso para você, para que você não precise ficar preocupado com o que vai acontecer. Entendeu? Coloca o teu presente na mão do Senhor e do futuro Ele vai cuidar. Amém? É isso que nós temos que fazer. E é isso que o Senhor estava ensinando eles aqui. Que não era porque eles estavam exilados, não era porque eles foram para a Babilônia. Você vai ver, lendo o livro de Daniel, você vai ver quantas coisas maravilhosas Deus fez através dos seus servos lá na Babilônia, mostrando para a Babilônia e para todo mundo daquela época que aquele povo que foi para lá como exilados, como escravos, tinha um Deus e que esse Deus era único e o Todo-Poderoso. A ponto de você ver lá na passagem como que Deus abençoou grandemente a vida do povo lá. E como que o povo de Babilônia, até mesmo o rei, o imperador da Babilônia, reconheceu que só o Senhor é Deus. E que Deus agia na vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez as situações que você tem passado não são situações fáceis, entende? Mas mesmo nas situações difíceis, Deus está te dando uma oportunidade. Você tem que enxergar a oportunidade. Tem gente que ao invés de ver a oportunidade fica reclamando, não é verdade? Tem gente que ao invés de clamar a Deus, fica falando mal do que aconteceu com ele para as pessoas. Ao invés de buscar em Deus a solução, de buscar em Deus a resposta, de buscar em Deus um milagre. Deus falou para eles: olha só, vocês estão exilados, tudo bem, mas não vos diminuais. Edifiquem suas casas, plantem, comam os frutos, casem-se, estudem, se preparem, mas não se diminuam. Não se diminuam de forma alguma. Hoje o mercado de trabalho está cada vez mais difícil. E nós precisamos nos preparar para isso. Você pensa que Deus não quer que você estude, que você se capacite, que você tenha uma posição boa, estável no mercado de trabalho, que você tenha uma vida em paz,
em harmonia? Claro que sim. Mas para isso nós não podemos nos diminuir diante das dificuldades. Não podemos nos diminuir diante dos problemas. Porque maior que uma enfermidade, maior que um problema, maior que uma dificuldade, é o nosso Deus, amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Jesus é maior que tudo isso, quem crê? Jesus é maior que o teu problema? Jesus é maior que a enfermidade? Jesus é maior do que a dificuldade? Jesus é maior do que toda a competitividade que a gente vai enfrentar? Então fala assim comigo: Jesus é maior que tudo. Jesus é maior que o meu problema. Jesus é maior que a minha dificuldade. Jesus é maior do que a minha dor. Jesus é maior do que a minha tristeza. O meu Deus, sobre todas as coisas, me faz mais que vencedor. Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. É necessário você dizer isso, sabia? Porque às vezes a tristeza vem tão forte, às vezes o desânimo vem tão forte, que a primeira coisa que a gente faz é o quê? Baixar a cabeça, chorar, desanimar, desistir, não é? O salmista Davi, uma vez ele ficou tão abatido, sem vontade de fazer nada. Mas ao invés de começar a chorar tudo, ele começou a falar com ele. Ele começou a dizer: por que você está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele falando com ele, não estava doido? Não, ele estava se fortalecendo. Pergunta: por quê? Por que você está ansioso? Por que você está triste? Você tem que identificar essas coisas, entendeu? Davi identificou: por que você está abatida, minha alma? Por que você está tão perturbada, tão agitada dentro de mim? Estava ansioso. Ansioso por uma vitória, ansioso por uma cura, ansioso por uma libertação. Talvez seja assim que você se encontra. Ansioso para as coisas mudarem logo. Ansioso para que comece a acontecer alguma coisa a seu favor. Mas Davi, diante da agitação, ele falou: olha, calma, minha alma, acalma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. É assim. Às vezes é necessário você pregar para você mesmo, entendeu? Você olhar para você e falar: opa, o que está acontecendo? Porque às vezes bate o sentimento e é duro, não é? Como que a gente vai combater o sentimento? As pessoas vão expressar o sentimento que elas estão sentindo, que elas estão passando, com palavras. Não é verdade que a pessoa expressa o sentimento com palavras, com gestos? Palavras negativas expressam sentimentos negativos. Agora, se você quer mudar um sentimento negativo para um sentimento positivo, você tem que usar a palavra de Deus para transformar o seu sentimento, porque às vezes um sentimento nos impede de caminhar em direção à nossa bênção. O nosso sentimento nos impede de caminhar em direção à nossa vitória. Você não pode deixar que isso aconteça com você. Que uma tristeza, que uma cegueira,
Não é verdade? Bartimeu era cego, podia ficar ali chorando, mas quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele começou a gritar. Ele não deixou que a cegueira impedisse ele de estar diante de Jesus. Não permitiu. Ele não permitiu que a situação que ele estava passando impedisse ele de estar diante de Jesus. E ele gritou. E ele bradou. E diante disso, Jesus ouviu e deu a ele uma oportunidade. Jesus ouviu e deu a ele uma oportunidade. Falou: trazei-o aqui, mande chamai-o. Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? E ele falou: eu quero ver. E ele viu. Aconteceu um milagre com ele. Porque quando ele começou a clamar por Jesus, pelo nome de Jesus, ele já estava deixando de lado um impedimento. A cegueira só estava existindo de maneira física nele. Mas ele não deixou que aquele impedimento viesse atrapalhar ele a ter com Jesus. Você não pode deixar que nenhum impedimento te atrapalhe a ter com Jesus. As minhas roupas me atrapalham a ter com Jesus. Muda de roupa. O meu cabelo me atrapalha a ter com Jesus. Muda de cabelo. Aí, ó, rápido, né? Não é verdade? Aí, muda o cabelo. Mas o importante é ter com Jesus. O meu trabalho me atrapalha a ter com Jesus. Muda o trabalho. Por aí vai. Porque quando eu for ter com Jesus, Ele vai transformar, Ele vai lançar por terra todo impedimento e vai transformar a minha vida e a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Por isso é importante que a igreja de Deus não se diminua. A igreja não pode se diminuir. Porque conforme a igreja vai diminuindo, o inimigo vai crescendo para cima da gente. É ou não é verdade? Mas a palavra de Deus fala o quê? Que as portas do inferno não podem prevalecer. E não prevalecerão. O que faremos então? Lutemos, guerreemos contra o inimigo, resistimos ele, para que ele fuja de nós. Aleluia! Não é nós que temos que fugir, mas é o inimigo que vai fugir de nós. Amém? Temos que lutar, que guerrear, que batalhar, e que a graça de Deus nos acompanhe e nos abençoe. Portanto, o momento que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando, é somente passageiro. Mas qual que é a forma disso passar da melhor maneira possível? De você passar pela fase difícil da melhor maneira possível? Na presença de Jesus. Por isso que ele disse: ó, não se diminua. Busque ao Senhor. Não se diminua, clame ao Senhor. Não se diminua, ore. Não se diminua, medite na palavra. Não se diminua, venha para a igreja. Porque Deus vai mudar a sua situação. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus precisa mudar a nossa situação. Deus precisa mudar a sua situação. Mas para isso, nós precisamos lutar as nossas guerras, não fugir delas. Ir para cima.
e que Deus nos dê vitória. Ele diz: olha, não vos enganem os falsos profetas. Não deixe as pessoas te enganarem com discursos falsos. Vem, passa a mão na sua cabeça. Não, vou te ajudar. Não, vai fazer isso. Não, vai acontecer isso. Não se engane. O único que vai transformar a sua vida, que vai mudar o seu ser, é Jesus. Só Ele que tem poder. Só Ele que derrama graça. Só Ele que tem misericórdia. Só Ele que tem planos maiores. Só Ele que tem planos melhores. Só Ele que repreende o mal. Amém? Coloque a mão no seu coração. Olha o que Jesus diz para você. Eu sei que pensamentos eu tenho para você, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então, você vai invocar Jesus, você vai orar a Jesus, e Ele vai te ouvir. Me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O tempo agora de você, com toda a força do teu coração, buscar Jesus, buscar conhecer Jesus, buscar aceitar Jesus, entregar todo o seu ser a Jesus, para que Jesus possa transformar a sua vida. Jesus, Ele é o melhor amigo. Jesus, Ele é a melhor companhia. Jesus cura. Jesus muda as situações. Jesus, Ele trabalha de uma maneira tão poderosa na nossa vida, que quando a gente abre o coração para Ele, a gente percebe o quanto Ele nos ama e o quanto Ele te quer bem. Ah, se você soubesse o quanto Jesus te quer bem. Ah, se você soubesse o quanto Ele deseja estar com você todos os momentos, todos os dias. Mas como é que faz para mim desfrutar de tudo isso? Para desfrutar de tudo isso, você precisa aceitar Jesus. Você precisa falar com Ele. Você precisa abrir o seu coração para Ele e dizer: Jesus, eu te aceito. Dizer: Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, muda a minha história. Jesus, muda a minha vida. Eu tenho vivido, Jesus, e passamos por muitos momentos tristes. Eu tenho vivido, Jesus, muito ansioso, muito ansioso. Eu tenho vivido, Jesus, muito apressado. Eu tenho vivido, Jesus, muito impaciente. Eu tenho vivido,
Mas eu preciso abrir meu coração para o Senhor, Jesus. Porque o Senhor entrando aqui dentro de todo mundo, o Senhor entrando aqui dentro, a tristeza vai embora, a depressão vai embora, o mal vai embora. Porque a tua presença só traz alegria, Jesus. A tua presença, Senhor, transforma o meu ser. A tua presença manda embora tudo que é ruim. E eu quero viver na tua presença. A tua igreja quer viver, Pai, na tua presença. Nós almejamos a tua presença, Jesus. Porque é a tua presença que transforma a nossa vida. Por isso eu te peço, Jesus, se conosco nesse momento aqui, repreendendo, Senhor, toda a tristeza, repreendendo toda a angústia, repreendendo toda a enfermidade, repreendendo toda espécie de mal, em nome de Jesus, sai agora. Mas a tua presença, Senhor, vai curando, a tua presença, Jesus, vai libertando, restaurando, a tua presença, Jesus, vai salvando, a tua presença, Jesus, vai fortalecendo, a tua presença, Jesus, vai edificando. Pois que nós precisamos da tua presença, Jesus. Abençoa, Jesus, a tua igreja, abençoa o teu povo. Estende a sua mão para o céu. Fala assim comigo: Jesus, vem mudar a minha vida. Jesus, eu te aceito. Porque o Senhor é meu único amigo. O Senhor é a melhor companhia. Eu te entrego o meu ser, a minha vida, os meus pensamentos em tuas mãos. Guia os meus passos, Jesus, e transforme a minha vida, a minha casa, transforma a minha saúde, em nome de Jesus. Tu és o meu Deus, e em ti eu confio. Amém. Senhor, nós agradecemos por este culto, agradecemos pela tua presença, agradecemos, Jesus, pela força que o Senhor tem nos dado. Por isso, Pai, eu abençoo o teu povo neste momento, no nome de Jesus Cristo, para que a graça e a paz do teu Filho Jesus, o grande e eterno amor do teu coração e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos. E quem crê, diga comigo: amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.